ainda tem material, colocando aqui para gravar, dividindo aqui com vocês o nosso conteúdo de hoje. Boa noite, Giovanni, seja bem-vindo. Boa noite, Tati, seja bem-vinda. Já vamos começar, ok? Boa noite, professor. Tudo bom com vocês? Tudo sim, graças a Deus, senhor. Tudo jóia também. Então, vamos lá. Nós temos mais um pouco de conteúdo para fechar a nossa parte da gestão do abastecimento e conteúdo que já está previsto lá para regimental, tá? Então, vamos fechar aqui. Então, na última aula, que foi a avaliação, a gente vai deixar para fazer a avaliação quando for depois da TD3 de segunda-feira, tá? Aí na quinta-feira, que é presencial, quem puder ir junto, quem puder estar lá, a gente faz já uma correção das ATDs e já faz uma revisão para regimental também das duas, ok? Então, vamos lá. Na última aula, a gente falou sobre os sistemas empurrados e puxados, ok? E, aliás, até caiu um pouco isso na nossa ATD3 de ontem, ok? Então, agora, nós vamos falar bem rapidamente sobre o que acontece na gestão do abastecimento versus a gestão da produção, até chegar no conteúdo que a gente vai estar mais específico para a ATD3, que é a gestão da distribuição dentro da gestão do abastecimento. Então, vou falar alguma coisa aqui que é muito conceitual, aquilo que a gente puder dar exemplo, a gente vai falar. Mas essa parte é bastante conceitual. Então, a primeira coisa que a gente vai falar que é a vantagem do fluxo rápido de informação está diretamente relacionado com o equilíbrio dos procedimentos de trabalho. E aí, nós estamos falando da gestão da produção junto com a gestão do abastecimento. O que significa isso? Que a partir do momento em que a gente tem um pedido processado, aquela movimentação que ocorre internamente na empresa para a produção também vai ocorrer para a entrega do produto. Tá? Então, quando a gente fala do pedido que é processado, que a gente verifica se a gente tem produto pronto, acabado, já embalado, ou se a gente necessita construir o produto novo, a gente movimenta, a gente tira a inércia da gestão da produção. E, na consequência, quando o produto está pronto, eu tenho que atender esse pedido, eu tenho que levar até o cliente, então a gente está fazendo a gestão do abastecimento. Então, o gerenciamento de pedido e as projeções são duas áreas do processo logístico que dependem de informação. Então, tanto o gerenciamento da produção quanto o gerenciamento do abastecimento, eles não se movem, eles ficam estáticos se eu não tiver o processamento do pedido, ok? Isso a gente verifica muito quando a gente tem a nossa pizzaria. Então, a pizzaria está todo mundo parado, não tem ninguém fazendo pizza e não tem motoboy entregando. Por quê? Porque não teve pedido. A partir do momento em que entra um pedido, o processo da produção inicia, depois que o produto está pronto, embalado, o processo da distribuição inicia. Quanto mais eficiente for o projeto do sistema logístico de uma empresa, mais precisas deverão ser essas informações. Então, imagine o grupo aqui que está fazendo sobre a entrega do Alibaba. Quantas informações essa empresa precisa aqui em Santos, né? Então, ela vai receber uma quantidade enorme de produtos e essa quantidade enorme de produtos vai para a casa dos clientes. Como é que eu faço esse processo? Então, eu tenho que ter as informações mais precisas possível. Então, é mais ou menos isso aqui que a gente enxerga, alguém trabalhando num sistema, e aí os sistemas são vários, são integrados, ERP,
WTS, TMS, CRM, todos os sistemas estão integrados. E, se possível, a gente vai ter, né, no semestre que vem, para quem ficar, a gente vai falar especificamente sobre sistemas. Processo de abastecimento corresponde ao conjunto de processos requeridos para obter materiais, agregar-lhes valor de acordo com a concepção da produção e dos clientes e consumidores. Então, o que a gente está falando? Que no processo de abastecimento eu tenho aqui o cliente final. Entre o cliente final, a gente tem a figura do varejista, do distribuidor, do atacadista, e aqui a gente coloca ele mais como um processo de... Opa! Alguém quer falar alguma coisa? Como um processo intermediário, e esses intermediários solicitam os materiais vindo das fábricas e as fábricas solicitam os materiais vindo dos fornecedores. Características das cadeias de suprimento. As cadeias de suprimento, ela tem administração de estoque, fluxo de informação, estimativas e relacionamento. A gente vai falar um pouco sobre cada um deles. A administração de estoque nada mais é do que receber atenção especial, uma vez que podem ser armazenados em diferentes etapas do processo. Então, nós estamos falando que desde o produtor inicial até o consumidor final, cada um vai ter o fornecimento de um tipo de matéria-prima que vai ser transformado e vai sair como um produto semi-acabado ou acabado. E essas etapas do processo apresentando diversas características, como matéria-prima, então, que eu acabei de falar, produto semi-acabado, produto acabado ou produto com valor agregado para o cliente final e consumidor. Isso é a administração de estoque. A gente não vai entrar nesse interim de administração de estoque porque existe uma matéria específica que fala sobre este assunto. Fluxo de informações. A gente também vai fazer uma introdução. O fluxo de informação está extremamente ligado ao movimento físico de produtos e materiais. O entendimento do fluxo de informações permite identificar as informações que realmente agregam valor ao processo. Então, quando a gente está falando de informações, toda informação necessita de um processo. E aqui, a gente, quanto mais computadorizado, melhor, porque ele agiliza esses processos e ele evita o erro. Que mais? Estimativas. Aí, aqui serve para as previsões. O que são estimativas? É aquele cálculo que a gente faz quando a gente tem uma previsão. Então, mesmo que a gente tenha uma pizzaria, e essa pizzaria só seja movimentada a partir do momento em que existe um pedido, eu tenho que ter algum estoque de matéria-prima. Então, não adianta nada eu mover a minha pizzaria através de um processamento de pedido e a pessoa pede uma pizza de calabresa com mussarela. E aí eu não tenho estoque disso. Como é que eu vou fazer? Vou sair correndo para comprar a massa, a calabresa e a mussarela e o molho? Não posso, né? Então, as previsões são elementos fundamentais na cadeia de suprimento. Por mais que ela seja puxada, para quem faz o produto através do processamento do pedido, ele tem que ter uma estimativa de consumo daquele produto. Ele tem que ter algo que faça, no item anterior, no item antes desse, né, uma estimativa na administração de estoques. Ok? Então, continuando. As organizações investem em tecnologia avançada e melhoria de processos a fim de obter melhores resultados com suas previsões. Então, o que ele faz? Faz pesquisa, acompanha resultados, verifica como é que está o consumo, verifica também o fornecimento de produto, se é sazonal ou se não é sazonal. Isso melhora o seu sistema de estimativas. E, por último, são os relacionamentos. A cadeia de suprimento é composta por diferentes organizações internas e externas, e todas elas demandam um forte relacionamento entre si. Então, no nosso caso, a nossa pizzaria, o nosso maior relacionamento é com o cliente, mas também, além de ter esse relacionamento com o cliente, a gente tem que ter o relacionamento com os fornecedores.
A gente tem que ter o relacionamento, porque a gente está localizado em um território, com os nossos vizinhos, a gente tem que ter um relacionamento com o nosso município, porque a gente paga tributo sobre isso. Então, a gente tem que ter relacionamento com o pessoal de água, luz, telefonia. Então, tudo isso são os relacionamentos que a gente tem com as organizações internas e externas. E com isso vem o que a gente chama de forças externas que afetam a cadeia de suprimento. Então, a gente está falando de uma pizzaria como se fosse uma coisa bem simples, né? Mas imagine a gente falando de suprimento de combustíveis. Ou imagine a gente falando, né, no início da pandemia, vamos falar assim um pouco mais, né? No início da certificação das vacinas para combate à pandemia. Como é que foi essa gestão da cadeia de suprimentos? Quem é que tinha vacina para fornecer? Quem ia poder comprar? Quando ia poder comprar? Quanto ia poder pagar? Quando ia chegar? Quando ia distribuir essas vacinas? Então, são tudo perguntas, forças externas, que afetam uma cadeia. E a gente, né, teve bem recente essa cadeia de fornecimento de vacinas. Então, quais são as informações de comunicação que eu tenho que ter nessa cadeia de suprimento? Qual é a cultura, a regra governamental? Então, por exemplo, teve, né, países que não aceitou, né, a vacina da China, teve países que não aceitou a vacina da Índia, e aí? Tinha cultura, tinha regras de cada governo. Tinha o meio ambiente envolvido, tinha demanda e mercado. Então, tinha muito mais demanda, né, do que fornecimento. Então, no começo, quem saiu correndo na frente e pagou pelo preço, né, mesmo antes das vacinas estarem prontas, recebeu primeiro. Muitos países hoje ainda não têm vacina. Se a gente for pegar os países da África, que além de não ter dinheiro, não tem como comprar as vacinas, né, hoje tem menos de 10% das pessoas vacinadas. Então, há uma grande chance de ter uma outra onda em função das pessoas ainda não terem sido ou não terem tido a possibilidade de serem vacinadas. A globalização, né? Então hoje a gente vê que já saiu aí a quarta onda da Covid na Europa. Pô, caramba, quarta onda, então quer dizer, já teve a primeira, ninguém se preparou, teve a segunda, teve a terceira, e agora teve a quarta onda. Por que tem a quarta onda? Então é por causa da globalização. E a competição intensa. Hoje a gente vê que tem diversos fornecedores da vacina, como tem diversos fornecedores para as diversas cadeias de suprimento. Mercado e demanda. O que significa mercado e demanda? Turma, entender as necessidades do cliente é o fator principal para o sucesso da organização e das soluções que ela apresenta em forma de serviço ou produto. O que é mercado? Mercado é uma quantidade de pessoas que necessitam de algum produto, certo? Então, isso é mercado. Então, mercado das necessidades básicas. Então, são as pessoas que necessitam de alimentos, que necessitam de vestuário, que necessitam de bebidas. Então, são isso necessidades fisiológicas que essas pessoas precisam. Então, todas elas são mercado. Então, por mais que a gente fale assim, o alimento, a gente depois cria um nicho, mas todas elas precisam de alimento. Então, aí eu tenho um mercado para alimentos. Qual vai ser o nicho? Então, aí eu tenho o nicho das pessoas que comem carne, das pessoas que não comem carne, das pessoas que não comem nada de animal. Então, são os nichos que são criados em função de cada mercado. Mas mercado é aquela população que precisa de alguma solução. Então, um outro grande mercado, além da população humana, um outro grande mercado são os pets, né? Hoje o pet é um grande mercado. Então, o pet, então nós temos hoje gato, cachorro, o porco, alguns outros animais de estimação, muitos tipos de aves, então isso criou-se um outro mercado. É claro que quem vai comprar é o ser humano, mas eu estou falando em termos de mercado, é um outro grande mercado que existe. E o que é a demanda? Demanda já é especificamente a necessidade de compra daquele determinado produto. Então, existe demanda num mercado? Lógico que existe. E a gente vai ver diversos tipos de demanda. Então, o consumidor está aqui sempre presente. Ele é o mercado. Quando é que ele se transforma em demanda? Quando ele tem a necessidade por algum produto e ele tem dinheiro para comprar aquele produto.
ok? Então, ele demanda por aquele produto. Então, tem a necessidade, tem a disponibilidade, ok? Que é a oferta do produto, a qualidade do produto e o preço. O grande problema que a gente enxerga é que quando a disponibilidade é baixa, o valor, o preço aumenta em função da necessidade, daquela demanda dos consumidores por essa disponibilidade. O consumidor tem se tornado cada vez mais exigente, obrigando as organizações a se preocupar principalmente com preço, qualidade e nível de serviço. Nível de serviço, turma, sempre que a gente se refere ao nível de serviço, é aquilo que a empresa oferece além do produto. Coisas que são além do produto que a gente pega. Então, por exemplo, se uma pessoa compra um carro, o que é o nível de serviço? É a oferta que aquela empresa dá para a primeira manutenção, né? Para a segunda manutenção, para a terceira manutenção, pelo tempo que ela dá de garantia, isso é o nível de serviço ofertado. Quando está no tempo estimado da manutenção preventiva, a empresa liga, a empresa manda buscar o carro, a empresa deixa um outro carro à disposição. Isso é o nível de serviço. É aquilo que é ofertado além, efetivamente, da compra do produto. Informação e comunicação. A explosão na área de informação deve ser extremamente aproveitada pelas organizações em sua cadeia de suprimento, devido à velocidade com que vem evoluindo. E as organizações estão usando a tecnologia como ferramenta de vantagem competitiva. Então, hoje, as organizações elas utilizam argumentos, né, que são aqueles que são usados principalmente na internet, onde ela oferece parceria com outras empresas, ela oferece cursos, ela oferece informações que elas consideram que está ajudando o cliente a conhecer melhor o seu produto, ela tem canais de comunicação direto, ela tem chat direto com os clientes. Então, a área da comunicação e a área de informação vem favorecer essas empresas no atendimento ao cliente. Culturas e regras governamentais. A gente viu que é uma das preocupações em função daquilo que é aceito ou não naquele país, né? Então, a evolução da cadeia de suprimento recebe um impacto importante proveniente de decisões políticas e governamentais, tais como as leis daquele país, as mudanças de impostos ou incentivos. Então, muitas empresas elas percebem isso quando tem alguma lei que aquele governo daquele país faz para proteger os produtos internos. Isso é bom ou é ruim? Isso tudo depende, né? Depende da condição em que aquele país está demandando aquele produto. Então, normalmente, os países fazem isso, e a gente nem enxerga muito, mas os Estados Unidos é típico para fazer isso da proteção dos seus produtores, tá? E ele nunca, ele briga com os outros países que fazem isso, mas ele usa e abusa desse processo. E o meio ambiente, eu acho que esse é o último, o meio ambiente deve ser considerado como parte integrante no processo econômico e empresarial, e não ser tratado de forma isolada. Então, o ecossistema deve ser protegido com o intuito de evitar danos à fauna e à flora, porque a gente fala hoje muito de sustentabilidade. E o que é ser sustentável? É usufruir, né? A gente fala isso, né? Usufruir, a gente, né? Na nossa época, usufruir dos bens que a natureza nos oferece sem prejudicar as gerações futuras. É isso que deveria ser o conceito de sustentabilidade. A conscientização ecológica tem influenciado o comportamento das organizações para a valorização e preservação do meio ambiente. Mas é muito engraçado, né, que muitas culturas preservam, mas a China e a Índia não quiseram entrar no acordo de acabar com o uso do carvão mineral no uso das energias. Olha só que engraçado, né? Então, por isso que é difícil ter uma relação muito amigável entre meio ambiente, culturas e regras governamentais, porque isso depende muito de como o país está tratando aquele momento. Elementos da cadeia de suprimento integrada. Então, quando a gente fala da cadeia de suprimento integrada, eu vou passar aqui um pouco mais rápido, a gente tem sempre a ver fornecedor, cliente. Quem é nessa cadeia? Então, o fornecedor fornece matéria-prima para um cliente, para uma empresa que vai
produzir algum produto ou algum subproduto. E para isso eu tenho que ter planejamento, tenho que ter compras e tenho que ter produção. Esse último item, que é a distribuição, eu deixei ele um pouquinho mais para frente, porque a gente vai ver especificamente sobre a cadeia de distribuição. O que é o planejamento? Rapidamente, tá, turma? Planejamento deve ir além das fronteiras da organização, estabelecendo-se aos clientes e fornecedores. Então, é aquela parte da estimativa. Quanto que eu vou vender? Como é que eu planejo o meu estoque? Eu sou uma pizzaria. Se eu estou abrindo ela hoje, eu não tenho uma previsão de vendas, mas daqui a um mês eu posso ter um histórico de vendas. Na primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana, no dia da segunda-feira até o domingo. Então, eu começo a me planejar em função disso. Compras. Muitas organizações ainda administram seus negócios de maneira não integrada. Ou seja, vamos pensar que eu sou uma pizzaria e quando eu recebi um pedido de um produto que eu não tenho estoque, eu saio correndo para ir comprar no primeiro supermercado. Pago o preço que tiver, não sei nem se vai gerar lucro ou não, se vai gerar prejuízo ou não. E aí eu não estou fazendo isso de forma integrada. O processo de planejamento não está voltado somente para a produção, compras ou distribuição. As empresas precisam ter um processo de planejamento que possa cobrir toda a cadeia de suprimentos, avaliando as perspectivas estratégicas e demandas de suprimento. Então, vamos perceber isso aqui um pouquinho mais, vamos nos aprofundar um pouquinho mais nessa coisa das compras. Comprar é um conceito utilizado na indústria com a finalidade de obter materiais, componentes, acessórios ou serviços. Então, eu preciso comprar. Comprar para quê? Para ter matéria-prima e insumos para produzir. Só que esse processo é um pouco mais complicado do que isso, né? É o processo de aquisição, que também inclui serviço de fornecedor. Então, eu tenho que verificar no meu fornecedor se aqueles componentes atendem os meus requisitos. E, às vezes, eu simplesmente saio e compro. Os contratos de negociações e as decisões que envolvam as compras locais ou centrais. Quanto maior a empresa, mais descentralizado o processo de compra vai ser. Quanto menor a empresa, mais centralizado o processo de compra vai ser. Então, existe nesse processo de compra as compras centralizadas. As empresas obtêm melhores preços e serviços em função do maior volume praticado. E as compras descentralizadas podem oferecer uma velocidade maior no atendimento, se praticadas localmente, influenciando ainda o custo de transporte. Produção. A gente já falou bastante sobre produção. Rapidamente, produzir refere-se às operações que convertem um conjunto de matérias em um produto acabado ou semi-acabado. Produção para atender níveis de estoque, produção para atender um pedido específico, montagem, projetos sob medidas. Esse quadro aqui também eu acho muito legal, turma, que dá uma ideia do que a gente falou agora na gestão da produção e na gestão do abastecimento. O que acontece? Esse cliente é o centro da coisa, mesmo ele não estando aqui no centro, mas ele é o centro da coisa. Qualquer um desses clientes que fazem o pedido ou fazem o processamento do pedido, eles têm interesse em algum produto, através das suas necessidades, ok? Mas como é que esse produto, ou como é que esse cliente vai conhecer esse produto? Através do marketing. O que tem que ser oferecido para esse cliente para ele buscar também? O pós-venda, um feedback. Como é que esse cliente ele é atendido, então? Ele é atendido através do consumo dele, através do uso do produto para reformular e fazer novos produtos ou para o uso final. E ele também conhece esse produto através do marketing, de mercado de promoção. Então, como é que esse cliente conhece o produto? E aí ele vai fazer o processamento do pedido para uma fábrica qualquer, para um varejista, para um distribuidor. Esse cara tem que fazer, através da logística, o produto chegar no cliente. E eu tenho transporte e distribuição. Eu tenho que fazer o processo de venda. Tenho que ter o meu comercial, tenho que gerar nota fiscal, tenho que cobrar. Essa fábrica tem a produção, ok? Ela produz, a gente já viu sobre a produção. Para que esse produto chegue, para que essa produção aconteça, tem que ter matéria-prima. E aqui vem aquele processo de aquisição que eu falei para vocês.
E eu tenho que ter um controle da qualidade nessa aquisição do meu produto. Eu tenho que ter inspeção, aprovação dos meus fornecedores a priori e a posteriori. E para que isso ocorra, eu tenho que ter o meu fornecedor, que tem que gerar a matéria-prima para a minha empresa. E isso tem impactos na logística. Novamente, eu tenho que ter transporte e distribuição desse produto. E quando eu falo de fábrica e fornecedor, eu tenho que ter o meu planejamento de compras, certo? Eu tenho que ter minha armazenagem, eu tenho que ter meu transporte. Tudo isso gera um fluxo de materiais. Quando eu falo do fornecedor para o cliente, eu estou falando em materiais. Quando eu falo do cliente para o fornecedor, eu estou falando em fluxo de informações. Aí volta novamente aquela figura amarelinha da cadeia de abastecimento, onde a gente já falou bastante sobre esse quadro. Aqui também fala um pouco sobre a produção puxada e empurrada, também já falamos bastante sobre isso daqui. Lembrando que produção puxada controla as operações fabris sem a utilização de estoque em processo, ou seja, não tem o produto acabado, só quando o cliente pede que eu faço. E a produção empurrada é determinada a partir do comportamento do mercado. Eu sei que o mercado está consumindo arroz, eu vou produzir arroz. Eu sei que está consumindo carro, eu produzo carro. Eu sei que está consumindo combustíveis, eu produzo combustíveis. Aqui fala só uma sequência, né, do projeto, manufatura, montagem, testes, controle e expedição. Só mais um item aqui. Os setores do processo logístico. Rapidamente a gente já vai falar sobre isso aqui, que a logística tem a logística de operação, que ela trata do planejamento e controle da produção, ok? Ela tem a logística de operação, também trata do processo de obtenção e compras, além da operação. A logística de operações trata também das finanças, ou seja, do desembolso do dinheiro para pagar as compras e do dinheiro para receber o produto final. Ainda dentro da produção, ela trata efetivamente do planejamento de manufatura. E aqui tem uma palavra que apareceu aqui, que a gente já vai falar. Chegou. Lead time. Quando a gente fala em lead time, o que significa o lead time, turma? Lead time é uma palavra... Opa, não apareceu aqui. Caramba, lead time. Lead time da produção dos produtos. Então, o que é o lead time? É o tempo que é gasto desde o processo do pedido até a entrega do produto. Certo? Então, desde quando eu faço o meu processo do pedido, eu pedi, qual é o lead time? Qual é o lead time que a gente aceita numa pizza? Vamos lá, turma, só para fazer um bate-papo aí. Qual é o lead time que vocês aceitam para fazer uma pizza? Lead time é desde o tempo do pedido até a entrega do produto. Uma hora, professor. 1 hora. Legal, Vinícius. Boa. Então, dentro do teu planejamento, você tem que considerar que o lead time vai ser de 1 hora. Vinícius, o que acontece se chegar em 50 minutos se o seu lead time foi 1 hora? Eu vou ficar feliz. Muito bem. Agora, o que acontece quando o lead time dá 1 hora e 20, Vinícius? Aí eu já ligo lá. É isso aí. É exatamente isso. Por isso que eu gosto de usar sempre nas minhas aulas a pizzaria, porque a pizzaria é a coisa mais simples e a gente consegue analisar como um todo. Então, para ter uma ideia, o lead time é aquele tempo necessário entre o processamento do pedido e a entrega. Agora, se eu sou uma empresa varejista e que vende produto, eu tenho que conhecer o lead time da minha fábrica. Então, se eu preciso do meu produto para daqui a 2 dias para vender para um consumidor que já fez um pedido, o que eu tenho que fazer? Então, por isso que o controle de estoque tem que ser muito bem considerado, porque eu tenho o lead time do fabricante. E, certamente, o fabricante tem o lead time do fornecedor, que é a partir do momento em que a fábrica pede para o fornecedor a matéria-prima e o fornecedor tem o tempo de entrega para a fábrica. Então, isso tem que ser
muito bem considerado. Então, ele aparece aqui, ó, o lead time no projeto, na compra, na fabricação, na montagem e no envio. Cada um desses tempos tem que ser considerado no nosso processo. Setores ainda do processo logístico, as 3 dimensões. A gente tem o fluxo, que normalmente é o fluxo de materiais, é o fluxo de informações, é o fluxo de produto, de respeito ao acompanhamento do material e da informação em toda a cadeia logística. A atividade diz respeito ao processo operacional e administrativo relativo à engenharia do fluxo. Normalmente, na pizzaria, é o processo do aceitamento do pedido, fabricação da pizza e entrega. E o domínio diz respeito à abrangência da tomada de decisão no tocante à gestão do fluxo. Domínio é quem toma a decisão. Pontos básicos da logística. A gente vai passar rápido desse assunto, tá? Porque a gente já viu bastante coisa. É a movimentação de materiais. Sempre que a gente fala de materiais, a gente está falando em produtos que vão vir para a gente, matéria-primas e insumos, para que a gente faça o nosso produto final. Manutenção de informações, a gente já falou, é tudo aquilo que gera desde o processamento do pedido até a cobrança dos valores na entrega do pedido. E o tempo, entrega de produzir, normalmente está ligado ao lead time, e o custo. O custo tem a ver com tudo aquilo que a gente gasta na empresa. Componentes de um sistema logístico, área comercial, turma. A gente nunca pode esquecer da área comercial. Não existe a logística se não tem a venda do produto. Então, alguém tem que fazer essa área comercial, captar o desejo do cliente e transformá-lo numa realidade. Eu sou um produtor, um fornecedor de uma necessidade básica do cliente, mas se o cliente não me conhecer, ele nunca vai comprar de mim. Então, área industrial é aquela área da transformação, da produção. A área da logística é a área da movimentação, do estoque e da entrega. Então, a gente tem o comercial, que vendas e marketing, tá tão necessário quanto as outras, tá, turma? Sem o comercial, sem marketing, ninguém vai conhecer nosso produto. A área industrial, que é aquela que faz o produto em si, e a área da logística, que é aquela que programa a entrega e faz a entrega. Componentes desse sistema. Então, a área da logística trata de forma mais rápida e eficaz de operacionalizar a obtenção dos insumos e a entrega dos produtos a fim de atender às necessidades do cliente. Para que essa situação possa se tornar factível, será necessário. O que eu tenho que ter? Que a planta, esteja perto da fonte de abastecimento, que os distribuidores estejam atuando dentro de uma área de interesse da empresa, que a empresa possa utilizar de vários meios de transporte em um mesmo percurso, utilizando um único manifesto de carga. Aí entra a intermodalidade, quando uma mesma empresa faz os diversos percursos quando é necessário para uma entrega. Se for curta, certamente vai ser a mesma empresa. Se for longa, de repente a mesma empresa faz, através do aéreo, do rodoviário, do ferroviário e do marítimo. Opa! Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Ok. Lead time. Agora ele fala um pouco mais, né? É o tempo decorrido entre o início e o fim do processo logístico. O parâmetro para o lead time é o benchmark. Quem faz melhor uma determinada atividade. Então, por exemplo, na época do Domino's. O Domino's, né, tem o Pizza Hut e o Domino's. Os dois foram concorrentes muito tempo. E o Pizza Hut, ele tinha lá a fábrica dele com a massa especial, então ele ganhava pelo produto. E o Domino's queria ganhar por alguma coisa. Então o Domino's foi o que inventou. Entregamos sua pizza em 30 minutos ou você não paga. Foi ele que criou isso. Então o Domino's criou um benchmark para a entrega do produto, para o lead time, entre o pedido do cliente. E a entrega, ele determinava que não seria maior do que 30 minutos. Se fosse maior do que 30 minutos, o cliente não pagaria pela pizza. Então, ele criou esse benchmark. E hoje existem diversos benchmarking sobre esse lead time, em função dos seus diversos processos. Consequências da ineficiência de um lead time. Back order, ou seja, um pedido que volta. Reprocesso, retrabalho, atraso nas entregas, prazo de validade não conforme com o primeiro que entra, o primeiro que sai. O FIFO é um modelo de
de estocagem. Não atendimento às normas de qualidade da Anvisa. Isso tudo, sim, se eu não tiver um lead time eficiente, é o que pode acarretar de problemas. Ainda, erro de estoque por quantidade ou quantificação insuficiente. Peças de um conjunto desemparelhadas. E, por último, né, que é o pior de todos, é a perda do cliente. Então, o lead time é importante para que a empresa continue no mercado, continue competitiva. Então, uma pizzaria, vamos lá, que a gente consiga. O Vinícius entende que o lead time de uma pizza é 1 hora, mas, de repente, né, a Pamela entende que é 40 minutos. Então, tem uma diferença de lead time aí. Então, se a Pamela compra na pizzaria do Vinícius, ela nunca mais vai comprar. Certo? Se o Vinícius compra na pizzaria da Pamela, provavelmente o Vinícius vai mudar de pizzaria. Mas tudo depende do seu lead time. Lead time também não deixa de ser um planejamento, uma forma de planejamento. Eu aceito 1 hora porque eu me planejei para 1 hora. Né? Então, tudo isso está dentro do seu planejamento. Continuando, lead time, fatores determinantes para uma boa performance. Quando o lead time é bom, quando eu tenho uma boa tecnologia apoiando, quando o cliente também me apoia, quando há uma maior demanda por produtos, quando a tecnologia da informação é uma repetição do outro, quando eu tenho know-how é o conhecimento, capacidade, capacitação técnica para fazer. Quando eu tenho um transporte multimodal, que eu faço a interligação entre trem, caminhão, avião, navio, eu posso fazer isso. E o nível de estoque adequado. Pô, professor, mas a gente acabou de falar que estoque dinheiro, é capital empatado. Tudo depende da sua estimativa. Nível de estoque adequado não quer dizer que eu tenho um nível de estoque superestimado. Eu tenho um nível de estoque adequado. Adequado ao quê? A minha estimativa de vendas. Eu vou sempre adequando em função dos resultados dos meus históricos. E uma previsão, olha só, complementando o que eu falei, uma previsão de vendas realista. Então, não adianta eu superestimar e nem subestimar. Se eu superestimar, eu vou ter uma quantidade de estoque muito alta. Se eu subestimar, eu vou ter uma quantidade de estoque insuficiente. Quantidade de estoque insuficiente é ruim, porque pode levar à perda do cliente. Quantidade de estoque superestimado é ruim, mas normalmente não vai levar à perda do cliente. Então, entre ter um estoque superestimado e um subestimado, é melhor eu ter um adequado, mas dentro desses dois, superestimado ou subestimado, é melhor ter superestimado, porque nunca vai fazer com que eu perca o cliente. Subestimado vai fazer com que eu perca o cliente. Turma, já está acabando o último minuto aqui, vamos dar só um intervalinho de 5, 10 minutos, eu já vou chamar um outro Zoom, que a gente ainda tem conteúdo aqui, tá? Vou dar um print screen aqui, para saber quem estava presente nessa primeira parte, e já eu chamo um outro Zoom aqui, tá? Então, a gente fala aí enquanto está